Então vamos lá, vamos implementar aqui agora o cadastro do item, ok? Bom, novamente vamos criar aqui um bloco try catch, exception, ok? Agora aqui, ó, eu vou utilizar o log, tá? Log.erro, tá? O E é de erro, ok? Vou informar aqui uma tag, cadastra item activity, ok? E a mensagem, e.getMessage, ok? Se acontecer algum erro aqui, essa informação vai ser mostrada, tá? Isso enquanto nós estivermos aqui utilizando a IDE, tá? Ela vai ser mostrada aqui no logcat, tá? Então, essa informação ela vai para o logcat. É interessante, tá, que você dê uma estudada lá no log do Android. Então, eu já estou aqui até na página, na classe log, ok? É interessante que você dê uma estudada aí nessa classe, tá, para compreender melhor a utilização da mesma, ok? Então aqui ó, existem vários níveis de log, né? No caso V, D, I, W e E, tá? Então error, warn, info, debug e verbose, ok? Então aqui você tem as informações aí para gerar esses logs, ok? É interessante e importante também dar uma lida aí nessa documentação. Então vamos lá, se acontecer algum problema aqui nesse procedimento, vai ser gerado então um log, tá? Então o log aqui nós informamos uma tag, normalmente é o nome da activity, tá? Essa tag aqui, ela tem uma restrição quanto ao tamanho dela, tá? Ela não pode ser maior que 23 caracteres. Então, por exemplo, aqui se eu incluir uma com mais de 23 caracteres, olha só, já deu um erro aqui, ó. Ele fala que a tag do log pode ser no máximo com 23 caracteres, só que essa aqui ela possui 68, ok? Então existem aí algumas restrições, então é importante você dar uma lida lá na documentação para poder saber trabalhar de forma correta com o log, tá? Com o logcat. Bom, então vamos lá. Vamos agora incluir, tá, esse item na base de dados. Então vamos lá. Eu tenho, tenho que chamar aqui, no caso, é o database Open Helper, tá? Então vamos lá. Database Open Helper. Um detalhe que nós vimos aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, eu comecei digitando aqui com D. Database Open Helper ele achou. Com D maiúsculo, tá? Se eu começar digitando com D minúsculo, ele já não vai achar esse cara. Tem como configurar isso, tá? Se você não quer que seja case sensitive, você pode vir aqui ó, nas preferências, nas configurações, tá? Aí no caso aqui, ó, editor, geral, ó, file, encode, templates, não, na verdade aqui são os templates, estilo de código, não. Aqui, ó. Code completion, tá? Então, olha só. Aqui tem a opção ó, de Case Sensitive Completion, tá? Aqui no caso está definido somente para a primeira letra. Você pode definir para todas as letras ou então para nenhum. Se você definir para nenhum, quando você digitar ali
uma letra que seja maiúscula ou minúscula, ele vai localizar, tá? No caso aqui está somente para a primeira letra, tá? Então por isso que nós temos esse item aqui, ó. Por exemplo, eu quero database open help, mas se eu começar ali digitando com minúsculo, ele não vai achar. Então tem que colocar aqui inicialmente com maiúsculo, ok? Então vamos lá, database open helper, new database open helper, tá? O contexto é activity, no caso a cadastra item activity, ok? O que nós vamos fazer? Criar aqui um objeto SQLite Database, tá? E vamos pegar aqui, ó, um Writable Database, tá? Hoje, aqui nós vamos pegar um Writable Database que nós precisamos inserir os dados nesse banco de dados, tá? Para isso, então, nós vamos criar aqui um Content Values, tá? Content Values, New Content Values, e vamos definir as colunas, tá? E seus respectivos valores, tá? Então, Content Values.put. Qual que é a chave aqui? Qual que é a coluna que nós vamos incluir? Então, aqui nós vamos utilizar o cardápio contract, tá? Column name, nome, tá? Então isso aqui vai facilitar bastante aí. Item.getNome, ok? Então, se nós não tivéssemos criado aqui essa classe, essa contract, nós teríamos que digitar aqui o nome da coluna, tá? Então isso aí seria até ruim para dar manutenção, tá? Então nós aqui só informamos esses dados. Então no caso aqui a categoria, get categoria, aqui eu vou informar a descrição, get descrição, e agora o valor. Bom, são somente esses campos, tá? Vocês podem perceber que aqui eu não estou informando o campo ID, tá? Por quê? Porque esse campo ID ele é auto-incremento, ok? Então agora nós vamos chamar aqui o método db.insert, tá? Eu vou informar o nome da tabela, table name. Eu preciso definir aqui aqui nesse outro parâmetro nós precisamos definir os campos que podem ser nulos, tá? Por enquanto aqui nós vamos definir esse parâmetro como nulo e agora os valores que serão incluídos, ok? Então, com esse comando aqui, esses dados serão incluídos no banco de dados. E agora nós vamos fechar a conexão com o banco de dados, ok? Então, vou salvar aqui, Ctrl S, tá? E vamos agora chamar esse método, tá? Aqui, ó, cadastra item, ok? O método cadastra item não está sendo chamado ainda aqui na Activity cadastra item, tá? Então vamos aqui, ó, salvar, método onClick, cadastra item, ok? Vamos salvar aqui novamente. Ok, vamos aqui então executar a aplicação para a gente realizar um teste, tá? Ver se esses dados estarão sendo armazenados no banco de dados. O emulador já está em execução aqui.
Ok, já instalou, já está abrindo aí a aplicação. Ok? Bom, vamos lá. Incluir item. Ok? Abriu aqui pra gente a tela de inclusão, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que o título está Cadastra Item Activity, tá? Nós vamos mudar isso aqui depois, tá? Aqui a opção, será uma opção de entrada mesmo. O nome do item, vou definir aqui como entrada 1, ok? O valor, vou colocar aqui um valor 10 por exemplo, ok? Vou tentar aqui salvar, tá? Sem informar a descrição. Salvar, olha só, ele já incluiu um ícone aqui de erro, tá? Aqui no emulador, essa informação não fica muito legal, ok? Mas depois nós vamos fazer um teste aí também no dispositivo real, tá? Então tem que informar aqui, ó, ele já até abriu aqui, ó, uma caixa de diálogo aqui, só que não tem o texto, tá? Então vamos lá. Teste 1. Vamos voltar. Salvar. Ficou faltando aqui realizar alguns procedimentos, né? Por exemplo, nós teríamos que mostrar uma mensagem para o usuário e também fechar essa activity, tá? Vamos voltar aqui. Vou aqui agora em entradas. Vocês podem perceber que agora eu tenho um registro. Foi encontrado um registro lá no banco de dados, tá? Se eu voltar aqui em pratos principais, nenhum registro encontrado. Aqui em entradas, tem uma entrada, ok? Então aqui, ó, nós podemos perceber como nós definimos o layout desse nosso list view. Então, primeiro o ID desse registro, o traço, tá? Que é fixo, e depois o nome desse item, ok? Então vamos lá, vou fechar aqui. Vamos realizar esse procedimento, tá? Como é que nós fazemos aqui para mostrar uma mensagem para o usuário? Logo depois aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, utilizar aqui o dust.makeText, tá? O contexto será a própria activity, e aqui a mensagem, tá? Item incluído com sucesso. Na verdade, essa mensagem nós temos que buscar, o correto é buscar de um recurso, tá? Eu vou pegar aqui esse recurso, item incluído, ok, vou salvar, cadastra item activity. Então vamos lá, get resources, .getString, r.id, aliás r.string, mensagem, mensagem, item incluído, tá? E outro parâmetro que eu tenho que informar aqui também é a duração dessa mensagem, tá? Vou colocar aqui um length short, ok? Uma duração curta. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Na verdade aqui está errado, tá? Ok, agora sim. E chamo aqui o método show. Logo depois eu vou finalizar esta activity, ok? Então vou salvar aqui, já pressionei Ctrl S. Vamos rodar a aplicação novamente. Vamos abrir aqui o emulador.
está executando lá o comando para instalar, removendo a versão anterior. Ok, já abriu aqui a aplicação. Vamos incluir um novo item, tá? Colocar aqui item 2. Definir esse item aqui agora como um prato principal, ok? O valor, colocar um valor 1, a descrição teste 2, tá? Vamos salvar. Salvar, o item foi incluído com sucesso, já mostrou a mensagem e finalizou a activity, ok? Então agora está mais tranquilo. Agora nós temos o item 2 aqui como prato principal e o item 1 aqui como entrada, tá? Nos outros itens, né, nas outras categorias, nós não temos itens cadastrados ainda, ok? Bom, então dessa forma nós implementamos aí o cadastro do item, tá? Só que dessa forma como está sendo feito não é interessante. Por quê? Porque os dados dos itens estão sendo cadastrados somente na base de dados local, tá? Então o que nós vamos fazer então? Nós iremos criar um web service, tá? E esse web service vai receber uma requisição para cadastrar esse item e vai cadastrar o item no banco de dados do servidor, tá? E vai cadastrar o item também no banco de dados local, tá? Então esse procedimento aí nós vamos fazer nos próximos vídeos.